Pronto, começou a gravar. Eu vou compartilhar a minha tela com a aula de hoje. É incrível, é só eu começar a dar aula. E aí, espera só um pouquinho. Começa a passar um monte de carro aqui. Que estranho, minha tela não está aparecendo. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora vai. Pronto. Bem, a nossa disciplina é essa, nossa disciplina é blended, vale lembrar isso. Deixa eu ligar aqui a minha câmera. Nossa disciplina é blended, isso quer dizer que nós vamos ter a avaliação B2, vai ser uma avaliação institucional. Isso quer dizer que virá uma avaliação pronta. Eu não sei como é que vai ser também, a gente tem que ver como é que vai se prosseguir a questão da pandemia, né? Se a gente vai continuar à distância ou não. Mas, assim, em princípio, é isso que vai ocorrer. A nossa B2 vai ser uma avaliação institucional e é de 10 questões, múltipla escolha, daquele jeito que vocês sabem lá, que tem uma data que é agendada para se realizar essa prova. Se tudo voltar ao normal, né? Se não voltar, eu não sei ainda como que isso vai proceder. Então, em princípio, eu vou começar a preparar vocês para essa prova, tá bom? Então, eu tenho trazido questões do AVA, eu tenho tentado explicar, porque as questões que o AVA coloca lá para vocês é cheia de simbologia matemática, que muitas vezes dificulta a interpretação da questão. Então, eu estou trazendo uma ou outra questão aqui e estou explicando com detalhes o que significam todos aqueles símbolos. Bem, vamos lá. Falando de atividade em sala de aula, tá? Na realidade, são as atividades, são aqueles que são os trabalhos, listas, etc. E aí, no nosso AVA, aparece escrito assim, atividade de sala de aula. No caso 2, porque é o B2, né? Bimestre 2. No B2, a gente está trabalhando com a unidade 3 e a unidade 4, tá bom? Do nosso livro texto. E aí, a gente tem 1.500 pontos para distribuir para vocês, para pontuar vocês, tá certo? Então, se vocês forem ver, esses valores que estão em negrito aqui, eles somam 1.500, né? Nós temos aqui 750 e mais aqui da unidade 4, 750. Isso dá um total de 1.500 pontos. Isso quer dizer o quê? Na unidade 3, se vocês fizerem as atividades diagnósticas da seção 1, seção 2 e seção 3, eu vou acompanhar, porque eu consigo verificar pelo AVA quem é que faz. Então, a gente tem até o final do bimestre para fazer isso, tá? Não tem data estipulada por mim, é o sistema. Então, o sistema permite para vocês realizarem essa atividade até uma determinada data, lá próximo do encerramento do semestre. Depois eu verifico melhor e digo para vocês. E aí, se vocês fizerem, vocês ganham 250 pontos de mim. A atividade de aprendizagem é aquela atividade de pós-aula, né? Também, mesmo esquema. Sessão 1, 50 pontos, sessão 2, 50 pontos, sessão 3, 50 pontos, somando total de 250. E toda unidade tem lá no final um banco de questões com 5 questões. E aí vai ser um total de 250, tá? Na realidade, assim, eu não estou considerando que vocês vão acertar todas, tá? O importante é realizar a atividade. Então, eu vou verificar não a pontuação que vocês vão obter lá, mas eu vou verificar se vocês realizaram a atividade. E quando vocês acertam lá no sistema a questão, vocês ganham pontos de lá. Mas aqui não vai ser esse o quesito, o meu critério de avaliação. Eu apenas vou verificar quem fez, tá? Independente se foi com uma tentativa ou com duas, se acertou todas ou não, o importante é realizar. E isso vai se repetir para a unidade 4. Mesma coisa, atividade diagnóstica, que é a pré-aula, atividade de aprendizagem, pós-aula,
e a avaliação da unidade, que são 5 questões, sempre no final de cada das unidades. E aí vocês terão 1.500 pontos de atividade de sala de aula 2. Tudo bem? Vai ficar assim. Se vocês tiverem alguma dúvida com respeito a isso, vocês podem me perguntar depois, ou mesmo agora, fiquem à vontade. Bem, a nossa aula de hoje, ela se encontra na unidade de ensino 3, né? A gente está falando da unidade de ensino 3 sobre processos estocásticos, especificamente sobre cadeia de Markov, que é um caso particular de um processo estocástico. Nesse momento, nós estamos na seção 2 da unidade 3. Nessa seção 2 da unidade 3, vamos falar sobre cadeias de Markov discretas. Eu vou explicar para vocês o que é isso na aula de hoje. Então, está aqui. Para a gente relembrar o que é uma cadeia de Markov, cadeia de Markov é um processo de Markov, ou seja, é um processo markoviano. O processo markoviano é aquele processo estocástico cujo futuro depende só do presente. O que está antes do presente é abortado, é esquecido. Não influencia no desenvolvimento do processo. Tá? Isso é um processo markoviano. E a cadeia de Markov, ele é um processo de Markov quando o estado é o valor que a variável do processo assume. Tá? No caso, o estado ele vai ser discreto. Tá? Ser discreto quer dizer que vai assumir valores discretos, valores numéricos, tá? Em geral, discreto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante. E aí, a gente vai ter a variável que vai representar o processo, né? Então, vai ser uma variável indexada pelo tempo. Ser indexada pelo tempo quer dizer que ela se desenvolve ao longo do tempo. Tem um exemplo bem clássico de cadeia de Markov com estado discreto, que fala sobre a ruína do jogador. A ruína do jogador é uma situação que é apresentada nos livros sobre o tema, processos estocásticos, que fala o seguinte, que tinha um jogador jogando, né, um roleta, um desses jogos de cassino aí. Tá bom? E aí ele tinha lá um determinado dinheiro que ele apostava, tá certo? E aí ele tinha lá até uma determinada quantidade de apostas para realizar, a depender do resultado do jogo que ele está realizando, né? De cada etapa do jogo, cada jogada, tá bom? Vamos supor, ele tem lá uma determinada quantia, e aí ele aposta essa quantia, se ele ganha nessa jogada, ele vai ter, ao término, a quantia que ele apostou, mais 10 unidades monetárias, né, independente dessa moeda que seja. Então, ele vai ter o que ele tinha, mais 10. Se ele perde a jogada, ele vai ter uma perda do mesmo valor que ele iria ganhar. Tá? Então, vai acontecer o seguinte, o que os estudiosos dizem, numa situação dessa, que essas jogadas independentes, né, sobre os jogos de azar, que isso se classifica muito bem, ou pode ser considerado muito bem como um processo markoviano, porque a jogada como um todo, o jogo, né, vamos para a noitada de jogos, ela vai depender etapa por etapa, ou seja, a etapa seguinte só depende da etapa atual, de agora. O que passou para trás vai sendo abandonado, né? Por exemplo, se ele ganhou, se ele perdeu, não vai influenciar. O que importa é a jogada atual. Se ele está com uma determinada quantia, é porque ele ainda consegue realizar novas jogadas, né? E aí, esse XN que está aqui, que é o valor que ele tem em mãos para apostar, né? O valor que ele tem em mão para apostar. E aí, ele ganhando ou perdendo, ele vai conseguir chegar até uma determinada quantidade de apostas. Tá certo? Uma situação desse tipo, os estudiosos dizem que esse exemplo clássico ele é chamado ruína do jogador, tá? Porque aí ele vai jogar, esse jogador aqui, ele vai apostar, vai realizar essas jogadas até ele ficar sem dinheiro para apostar, né? Então, eu tenho uns livros aí que eu já vi, inclusive,
que são simulados, né? Entram com alguns dados, aí são realizadas simulações justamente dessa situação, desse exemplo clássico da ruína do jogador. E aí, nessas questões, se pergunta quantas apostas ele vai conseguir realizar. É bem interessante. Nos livros de probabilidade, vocês encontram isso também. Às vezes, até em livro de probabilidade básica, de escola, de nível médio. Um outro exemplo de cadeia de Markov é no caso, né, cadeia de Markov é quando o estado é discreto, é de uma linha de produção de veículos, tá certo? E aí tem várias linhas de fabricação, onde vai depender do tipo do carro, do automóvel, classificado como um automóvel de alta inovação ou de moderada inovação. Acho que, na realidade, o nosso livro-texto, quem traz esse exemplo, supostamente que o autor quis dizer é com respeito, na realidade, ao nível de tecnologia que o carro possui, né? Se ele tem alta inovação, é porque ele é um carro bastante tecnológico, cheio de parafernálias e tal, um carro caro, no fim das contas, né? E aí, essa classificação, né, do tipo do carro, em termos da sua tecnologia, é atribuído um determinado valor, tá? Isso aqui é que são os estados do processo, tá? E a minha variável aqui, ó, ela representa o nível de inovação desse veículo, tá? Ele é nível 1 quando ele tem uma alta inovação, ou seja, um automóvel com muito recurso tecnológico. Ele é nível 2 quando ele tem uma moderada, ou uma razoável, alguma quantidade de tecnologia ali no seu processo de fabricação. E ele é pouco inovador quando ele assume código 3, tá? Aqui do meu processo, a minha variável do meu processo, para representar que é um carro, vamos dizer, de popular, né? Nível popular, que onde tem pouco recurso tecnológico. E aí deseja-se acompanhar essa linha de produção dessa indústria para avaliar ciclos, né? A depender, claro, de tendência de mercado, como que vai se distribuir o percentual de fabricação de cada tipo, né? Vamos supor que os carros com mais tecnologias, eles são mais procurados, certamente a indústria vai passar a investir mais nesse tipo. Tipo, aumentaria lá a linha de fabricação dos carros com alta inovação. A classificação em processo estocástico aqui se dá quando o planejamento da produção ele avalia período a período, né? A depender, claro, obviamente, de uma série de fatores. Mas vamos supor, depois de um certo tempo, começa-se a testar hipóteses, por exemplo, de mudança de tendência. Vamos supor que isso tem uma influência da economia bem forte, né, no caso. Vamos imaginar a gente que está num momento difícil, né, de pandemia, e a nossa economia, a economia mundial, no caso, né, está toda entrando em recessão. E aí uma indústria desse tipo, certamente, ela começa a fazer o seu planejamento de produção para ter o mínimo prejuízo possível, né? Vamos imaginar a nossa situação. Estamos em pandemia, nossa economia está entrando em recessão, a economia mundial também. Isso quer dizer que não é só o Brasil que vai ter um impacto, né, econômico, mas o mundo inteiro. Isso quer dizer que, possivelmente, para o ano que vem, vamos fazer um planejamento anual, por exemplo, para 2021, o investimento em produção de carros com alta tecnologia ou alta inovação não será uma boa decisão, vamos dizer assim, num processo de tomada de decisão. Possivelmente, o planejamento começa a investir mais, né, a planejar mais a produção de carros com menos tecnologia, né, e carros com pouquíssima tecnologia. Para quê? Para que eles possam ter uma saída. Tá, espera aí só um pouquinho, tem gente chegando.
Elizabeth. Bem, vamos lá. Tá? Esse é um outro exemplo também de cadeia de Markov. E aí, olha só, existem alguns recursos matemáticos, né? Eu acho que eu até já apresentei para vocês, que é a teoria de grafos, né? Isso aqui também muitos programas computacionais fazem esse tipo de análise, né? Por exemplo, do planejamento da produção de veículos, e aí segundo essas categorias, né? Com alta tecnologia, uma tecnologia moderada ou regular, né? Média, mediana, ou um automóvel de baixa, com pouca tecnologia, né? Vamos supor, e aí tem segundo cenários analisados, obviamente, para se simular, né? Realizar simulações. Se usa, então, obviamente, se falar em simulação é falar em possibilidades e em probabilidades. E aí constrói-se os cenários possíveis através desses grafos, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, esse arco que tem aqui no grafo, né? Isso aqui é um grafo, né? Construído a partir da teoria de grafos. E esse código 1 aqui, se a gente estiver considerando ainda o exemplo da produção de veículos, né? Em termos da sua inovação, dos seus componentes, né? O que está sendo dito aqui, esse valor 0,5, quer dizer o quê? Na próxima temporada, né, do planejamento, vamos supor assim, da linha da produção, na próxima temporada da produção, se atualmente o mesmo percentual de carros de alta tecnologia é fabricado, vamos supor, tem lá, né, um determinado percentual, 30%, vamos dizer, da linha de produção. O que é esse 0,5 está me dizendo é que na próxima temporada de produção, há uma probabilidade de 0,5 se manter nesse mesmo nível, tá? De se manter no mesmo nível de produção. Por exemplo, se eu produzo 30% daqui na próxima temporada, vamos supor anual, né, no ano que vem, então, eu vou manter o mesmo percentual de produção desse tipo de automóvel. E aí, esses valores aqui também se distribuem assim. Ah, mas o cenário também me diz que se eu estou produzindo um determinado percentual de automóvel de alta tecnologia, eu vou mudar para o nível 3, ou seja, reduzir os componentes tecnológicos ali na fabricação do automóvel, com uma determinada probabilidade também. Tá? Então, esses valores de probabilidade, na realidade, são análises de cenários, análises de tendências. E esse recurso é bastante utilizado assim na prática, porque ele é muito mais, vamos dizer assim, mais amigável em termos até de visual e de interpretação do que uma matriz, por exemplo. Né? Aqui, os acadêmicos que gostam muito de trabalhar com matrizes, aqui é o pessoal do mundo corporativo, do mercado mesmo, eles preferem coisas mais, vamos dizer assim, práticas, né, mais tecnológica, mais fácil de compreensão. Obviamente que todos preferem assim, mas os acadêmicos ainda se detêm muito nos estudos matriciais. Então, esses valores que estão aqui dentro dessa matriz, que estou chamando de P, que é uma matriz de probabilidades, que eu já apresentei para vocês na aula passada, se vocês esqueceram, podem voltar lá e ver que eu já falei dessa matriz P, que é a matriz de probabilidade de transição. Tá, olha só. Então, a gente vai ter aqui nas linhas os estados da minha cadeia. Então, sempre começa pelo menor valor, no caso 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. Então, olha só, como que eu posso saber se esses valores de probabilidade que estão no meu grafo são os mesmos que estão aqui na matriz? Então, como eu estou dizendo, né? Cada linha é um estado do meu processo, né? Começando em ordem crescente. Então, a primeira linha se refere ao estado 1, a segunda linha ao estado 2 e a terceira linha ao estado 3. A mesma coisa ocorre aqui nas colunas. Também vou ter aqui os estados do meu processo, estado 1, estado 2, estado 3, nessa ordem. E aí, o que a gente vai fazer? O cruzamento, por exemplo, linha 1 com coluna 1, ó, 0,5. Exatamente esse valor, que me diz, esse arco me diz, ó, está no 1, e continuará no 1. Então, é 1, 1. Então, é 0,5. Então, é exatamente o que está dito aqui. Aqui, ó, 1, 2. Está no 1, vamos considerar sempre aqui, nas linhas, o atual, e o futuro é o que está em coluna. Tá? Então, sair do 1 e ir para o 2, 0,25. Vamos olhar no grafo aqui, ó. Está no 1 e ir para o 2,
0,25, exatamente. E assim para os demais. É assim que essa matriz é construída, a partir desses valores e dessas setas, desses arcos direcionados. Tá? Então, veja só, do 2 para o 1 é 0,67. Então, 0,67. Então, é 2 no presente e para o 1 no futuro. Então, é 2, 1. Segunda linha, primeira coluna, 0,67. Né? Do 3, ó, vamos supor, do 3, 1. 3 para o 1, né? Vamos supor, 0,6. Então, é terceira linha e primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna, 0,6. E aí, para estimar a possibilidade de mudança desses estados, a gente pode fazer uso dessa matriz e fazer cálculos de matrizes, né? Multiplicação de matrizes, produto de matrizes, coisas do tipo assim, como eu mostrei também na aula passada. Né? Então, fica uma pergunta aí, tá certo? Então, olha só. Ainda falando desse exemplo da produção de veículos inovadores, vamos supor, isso aqui é uma matriz de transição, né, o nome que o processo estocástico dá para ela, e ele chama de ordem superior por causa do expoente, tá? Da potência da matriz, tá? Quando é de 2 para mais, ele chama de matriz de ordem superior. Se a gente multiplicar essa matriz por ela mesma, a gente vai ter ela ao quadrado, né? Então, multiplicação de matriz, eu também apresentei para vocês para relembrei vocês, né? Vocês já viram isso lá na geometria analítica, como que a gente faz produto de matriz. Primeira coisa que a gente tem que verificar é se o produto existe, né? O produto só existe se elas tiverem dimensões compatíveis, ou seja, o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Toda vez que a gente for fazer produto de matrizes, a primeira coisa que a gente tem que verificar é isso. Esse produto pode ser realizado, né? Que é o que eu digo aqui como me fugiu a palavra que eu já citei, né? Se esse produto é compatível, né? Se esse produto é compatível, essas matrizes são compatíveis para que o produto possa ser realizado, tá? Então, se a gente multiplicar ela por ela mesma, essa aqui é uma matriz quadrada, né? É uma característica de matrizes de transição, sempre. Ela sempre vai ser uma matriz quadrada. Matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas, tá certo? Então, a gente tem aqui 3 linhas e 3 colunas, então a dimensão dessa matriz é 3 por 3. Se a gente multiplicar por ela mesma, vai ter ela aqui ao lado, repetida, né? Que também vai ter dimensão 3 por 3. Então, para verificar se esse produto existe, né, de P Ô, por professor, P. Oi? desculpe interromper. A Elizabeth está pedindo para você colocar ela na aula. Ah, peraí. Tá bom. Vamos lá. Beleza. Ué, eu achei que eu tivesse aceitado. Ela não está aqui. Diz para ela tentar de novo, por favor. Ah, tá. Chegou. Pronto. Vamos ver. Acho que agora ela conseguiu. Vamos ver. Elizabeth, conseguiu entrar? Ô, professor, estou desde as 7h15 tentando entrar na sua aula. Jura? Juro. Esqueceu Tá de bom. mim. Não, desculpa. Eu vi você tentando entrar agora há pouco, eu tentei admitir você, achei até que tivesse conseguido. Deve ser a instabilidade mesmo desse negócio. Que bom que deu certo. Isso. Olha só. Então, continuando aqui, produto de matrizes, né? Isso aqui são valores de probabilidade, porque a gente está falando de cadeia de Markov. As matrizes de transição sempre são compostas por valores de probabilidades. Isso eu falei na aula passada também. Não sei se vocês vão lembrar agora, mas também é bom dar uma olhadinha lá na aula 3.1, né? Sessão. Agora chegou gente, olha. Peraí. Aline. Pronto. Então, a soma, ó, aqui sempre vai ser igual a 1, a soma das linhas, né? 0,57, 0,22, 0,21 vai ser 1, e aqui também vai ser 1, aqui também vai ser 1. Tá certo? Então, olha só, multiplicar a matriz P por ela mesma, aqui já é a matriz quadrada, tá? Já é o resultante. Mas é pegar a matriz P original, vou voltar aqui um pouquinho, tá aqui, ó. Se a gente coloca ela aqui do lado, a gente vai ter 3 por 3 e 3 por 3. O número de colunas dessa é 3, o número de linhas da outra também vai ser 3, quer dizer que o produto vai ser compatível. E aí, quando a gente multiplica, né, linha por coluna, primeiro com primeiro,
né? O primeiro da linha com o primeiro da coluna, mais o segundo da linha com o segundo da coluna, mais o terceiro da linha com o terceiro da coluna, e assim sucessivamente para a gente poder chegar, né, numa matriz resultante. Por que que a resultante aqui também é uma 3x3? Né? Estou fazendo meio que uma revisão aqui lá da geometria analítica, né? Porque se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, a resultante vai ter dimensão dos outros componentes da dimensão das matrizes que estão sendo multiplicadas. Vai ter o número de linhas da primeira do produto e vai ter o número de colunas da segunda do produto. Se é 3x3 e 3x3, então, obviamente, não tem para onde fugir, a resultante vai ser 3x3. Então, o que ela nos diz, na realidade, é assim, lembrando dos estados, a gente está falando ainda do exemplo da produção de veículos inovadores, né? Estado 1, estado 2, estado 3, e aí essa transição para estado 1, estado 2, estado 3 também, num próximo período, né? No caso aqui, vamos considerar que esse período seja uma transição anual. Aqui, ó, estado 1 para estado 1, 0,57 quer dizer o quê? Que aí eu vou manter no mesmo estado no próximo período com uma determinada probabilidade. E assim, do 1 para o 2 é essa probabilidade de transição. Do 1 para o 3 é essa outra probabilidade de transição. Do 2 para o 1 é essa outra. Do 2 para o 2 é essa aqui. Do 2 para o 3, 0,17. Do 3 para o 1, 0,57. Do 3 para o 2, 0,15. Do 3 para o 3, 0,28. Aí tem toda uma interpretação prática e tal, que a gente não vai ver aqui nesse momento, tá bom? A gente vai ver possivelmente posterior. Espera aí que tem gente chegando. Pronto. Bem, aqui a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos estados da matriz, né? Lembra que a gente está falando de cadeia de Markov, os estados são sempre discretos, ou seja, valores não são números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde esses números vão representar o estado, né? Uma das possibilidades da variável aleatória que representa o processo. A gente vai ter, e para isso, a gente vai ter uma classificação dessas mudanças, quando pode mudar e quando pode desmudar, por exemplo, vai ter um nome. Então, é isso que a gente chama de classificação, são as situações que vão ocorrer, né? São como dizer, as dinâmicas da minha cadeia, tá bom? Bem, olha só. O caminho percorrido de um estado I para um estado J. Vamos supor aqui, do estado 1 para o estado 2, é composto por uma sequência de transições. Então, vamos supor, eu quero ir do estado 1 para o estado 4. Mas aí, para ir até lá, eu vou ter que passar pelo 2, pelo 3, ou eu posso ir direto. É isso que está me dizendo essa frase, né? E essas mudanças, independente se ela é a melhor, a ótima, se ela não é a ótima, se ela é a mais curta ou não, o que importa é essa possibilidade de transição, né? Do 1 até o 4, por exemplo. Essas mudanças, elas vão sempre estar associadas com probabilidades. Então, elas sempre vão ocorrer com probabilidades. Valores de probabilidade serão atribuídos, nem que seja valor zero, né? O que representa, por exemplo, uma probabilidade de ser nula, ser zero? Quer dizer que aquela transição não vai acontecer. Da mesma forma, o caso, né, o extremo oposto, né, quando a probabilidade é igual a 1, quer dizer que é uma certeza de que aquela mudança vai acontecer. E aí começa a gente atribuir uns nomes, tá? Uns nomes para essas situações de mudanças de um estado para outro. Tá? Vamos supor, temos dois estados aqui numa cadeia de Markov, tá? A gente vai usar letras para ser um pouco genérico, né? Mas vamos supor, quando o estado J, né? Vamos supor, o estado 4, ele é atingido a partir do estado I ou do estado 1, e o estado 1 também vai ser atingido, vai ser transitado a partir do 4, por exemplo, então é sair do 1 e ir para o 4. E também ser possível ir do 4 voltar para o 1. Quando isso acontece, a gente atribui esse termo aqui, ó, para os dois estados. A gente diz que esses dois estados, quaisquer que sejam eles são ditos comunicantes. Tá? Então, assim, é uma via de mão dupla. Né? É poder ir até um determinado ponto e daquele ponto que eu fui, eu poder voltar. Na prática, é isso.
tá? Quando isso acontece numa cadeia de Markov, a gente diz que esses estados que estão envolvidos aí nessa transição de ida e volta, eles são chamados comunicantes. Aí aqui tem um exemplo, tá? Tem um exemplo, vamos supor aqui, ó, do estado 1 e o estado 2, tá? Como a gente não está analisando a cadeia como um todo, a gente está analisando estados. Ó, o estado 1, ele tem uma seta aqui nesse grafo, né? Um arco dizendo que ele vai até o estado 2, e do estado 2 ele volta para o estado 1, ou seja, isso aqui é possível. Nem estou colocando valores de probabilidades ainda. Espera aí que está chegando gente. Pronto. Então, nessa possibilidade aqui, eu posso dizer, classificar que o estado 1 e o estado 2 são comunicantes, porque eles permitem essa transição de ida e de volta. Tá? Então, isso é ser comunicante. Tá? Tem um nome atribuído para a cadeia, também, um outro termo, que é redutível e irredutível. Quando todos os estados de uma cadeia de Markov representada por um gráfico, um grafo, tá? Eu falei gráfico, não é gráfico, é grafo, tá? Um grafo. Quando todos os estados da cadeia são ditos comunicantes, ou seja, é possível ir até um estado e voltar para o original, e quando isso é possível com todos eles envolvidos de uma cadeia, a gente também dá um nome para a cadeia, não para os estados. A cadeia de Markov, tá? Estou falando da cadeia de Markov. Quando é possível todos serem comunicantes, a cadeia recebe o nome de irredutível, tá? Irredutível, é bom guardar esse termo. Quando isso não é possível, quando eu tiver pelo menos um estado que não seja comunicante com qualquer outro que seja, aí a cadeia passa a ser redutível, tá? Então, é basicamente isso. Estado pode ser comunicante ou não, mas a depender disso, a cadeia vai ser redutível ou irredutível. Essa aula ela é bem cheia de termos mesmo, tá? Então, olha lá, ela é irredutível quando todos os estados são comunicantes, eu acabei de dizer, né? Se isso não ocorre, né? Ou seja, caso contrário, a cadeia é dita redutível. E como que eu consigo identificar? É olhar para um grafo, tá? Não vai ter outra forma de fazer. Então, os exercícios que podem surgir sobre isso aí, sempre vai ter que apresentar para vocês um grafo. Ou vai ter que dizer, vai do estado 1 para o estado 2 e também pode ir do 2 para o 1. Esses estados são comunicantes? São, porque eu fui e voltei. Agora, se eu for e não puder voltar, não serão mais comunicantes, tá? Que aí a gente vai usar outro termo aqui. Por exemplo, ó, estado transiente. Se o estado J pode ser atingido a partir de um estado I, o oposto não pode. Então, ó, quando eu vou e volto, eles são comunicantes. Quando eu só vou e não consigo voltar mais, então ele é transiente. Pronto, aí já deu um nome para a outra situação. Cadeia de Markov com estado recorrente. Vamos ver o que é isso. Então, a gente falou, só para a gente relembrar, um monte de nome, né? Comunicantes são os estados. Cadeia pode ser redutível ou irredutível. E aí a cadeia também poderá ter estado recorrente. Então, o estado também pode ser recorrente. E o que isso quer dizer? Estado J pode ser atingido do estado I e o oposto também pode acontecer. É semelhante a um comunicante, tá? É semelhante. Só que aqui tem uma situação que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que está muito relacionado com a probabilidade dessa transição de ida e transição de volta. Quando a probabilidade é muito baixa para um dos caminhos, vamos pôr assim, uma das transições, e aí a gente diz que é recorrente, tá? Vai dizer se isso é recorrente ou não. Comunicante é sempre se puder ir ou voltar, independente da probabilidade, tá? Tem essa particularidade, assim, tem essa pequena diferença de recorrente para comunicante. Aqui tem um grafo, ó. Então, na prova de vocês poderá vir um grafo desse tipo, e aí ele vai pedir para, vamos supor, quem que é, quais são os estados aqui, sempre vem aqui no nó,
da cadeia, né? No caso aqui é um grafo, então ele é composto por nós, que são essas bolas, esses círculos, e os arcos, que são essas setas direcionadas, né? Isso compõe um grafo. Ele pode perguntar lá, quem que é comunicante? Ele vai dizer assim, vamos supor, o estado 0 e o estado 1 são comunicantes, mas eles também podem ser considerados recorrentes ou transientes, porque aqui, tem uma probabilidade 1, então se ele vai, com toda certeza, ele volta com pouca possibilidade, porque essa probabilidade, ela é abaixo de meio, por exemplo, tá certo? Aqui, do 1 para o 2, só tem uma seta direcionada no único sentido. Isso quer dizer que se for do 1 para o 2, ele não volta mais para o 1, a partir do 2. Isso quer dizer que esses estados aqui, eles não são comunicantes, eles são transientes. E assim vai. Isso é um monte de nome aí que a gente vai ter que decorar, porque as questões das provas, elas trabalham bastante com esses conceitos. Aqui ele está dizendo que isso é transiente, porque ele vai com toda certeza, mas ele volta com pouca certeza, né? E recorrente aqui no caso, porque a certeza de probabilidade, é um para ir e um para voltar. Então, certamente ele vai e certamente ele volta. Como eu disse para vocês, eles são comunicantes, o 2 e o 3. Mas quando a gente considera o valor da probabilidade envolvida, a gente vai ter uma outra classificação, que é a recorrente. Independente de... ele pode ser recorrente, pode ser comunicante ao mesmo tempo. Essas coisas não são mutuamente exclusivas, tá? Pode ter mais de uma classificação, como é o que ocorre aqui. Absorvente, né? Tem a questão... Então, vamos lá. Só para recapitular, para a gente não esquecer. Eu vou ficar repetindo aqui um monte de vezes. A gente falou de estados comunicantes. Comunicantes é quando eu posso ir para um estado e voltar daquele estado para o original, para o estado que eu estava antes. Isso classifica os estados da minha cadeia de Markov como comunicantes. Falar de cadeia de Markov é fazer a classificação quanto a ter estados comunicantes ou não. Se todos os estados são comunicantes, a cadeia é irredutível. É pensar assim, ela nunca vai encerrar o ciclo. Se ela for colocada para, vamos dizer, para trabalhar, ela vai trabalhar infinitamente. Isso, ou seja, ela nunca vai acabar. Nunca vai acabar, é irredutível. Agora, se algum estado da minha cadeia não for comunicante, ela é redutível. É como assim? Vamos pensar assim. Ela se reduz em algum ponto. Se reduzir em algum ponto é parar de funcionar. Tá? Na prática, é mais ou menos isso mesmo que quer dizer. E aí a gente falou de estado transiente e de estado recorrente. O estado recorrente é quando eu considero a probabilidade entre estados comunicantes. Aí é olhar para o valor. Se a probabilidade for alta, eles são recorrentes. Se ela for baixa, eles são apenas comunicantes e podendo ser transientes. Transientes é quando essas probabilidades são baixas. Eles podem ser comunicantes, mas com baixa probabilidade, e isso torna, além de comunicantes, ele os torna transientes. Ou quando não é possível voltar, tá? Quando não é possível voltar, também é transiente. Ou absorvente. Tem um monte de nome aqui, né? É meio uma salada mesmo. Então, a gente vai ter que meio que fazer uma listinha de conceitos mesmo. Ele é absorvente, um estado. Então, a gente não está falando da cadeia inteira. A gente está falando do estado, ou seja, uma bolinha lá do meu grafo. É uma bolinha. Eu estou olhando para uma bolinha do grafo, ou seja, lá um nó. Né? É um nó do grafo. Eu vou dizer se ele... Vou poder classificá-lo como absorvente se esse estado, né, recebeu uma transição, né, que ele fala aqui de ao ser visitado. Então, veio, né, de um período para o outro, né, pensa que a gente está falando de processo estocástico, falar de processo estocástico é falar de mudanças ao longo do tempo, e aí, em um determinado período, mudou do estado 1 para o estado 2, por exemplo. Né? Pensa lá naquele exemplo dos carros. Né? O estado 1 era carro com alta tecnologia, e estado 2 era carro com tecnologia moderada, né? Mais ou menos, uma quantidade menor.
e aí mudou do 1 para o 2, vamos supor. Aí do 2 não vai mais se alterar, vamos supor. Se mudou para o 2, vai ser assim o resto da vida. Vamos ser exagerado aqui, né? Então, a linha de produção nunca mais vai ser feita com carro de alta tecnologia. Só carros com tecnologias em determinada quantidade. Quando isso acontece, a gente diz que essa mudança de um estado para um outro, de onde nunca mais vai sair, é um estado absorvente, né? O segundo lá, o que recebeu a mudança e não muda mais, ele é o absorvente. Porque ele absorveu mesmo. É absorvente exatamente nesse sentido. Olha só, aqui tem um grafo, né, representando uma cadeia. Olha só esse arco aqui, ó. Mudança do 1 para 0, do 2 para 0. O que acontece? Se vai do 1 para 0, não vem do 0 para o 1. Se vai do 2 para 0, também não vai do 0 para 2, né? Isso quer dizer o quê? Se fica aqui, ó, entre 2 e 1, ok, beleza, a cadeia funciona. Mas quando ela muda para o 0, ele nunca mais sai do 0, porque é o loop aqui, ó. Fica, né, a seta, né, o arco direcionado, ó, probabilidade de 1, isso quer dizer que é a certeza que vai ficar aqui, sempre nesse loop agora, eternamente, por exemplo, né, sendo enfático, né? Então, isso quer dizer o quê? Esse estado aqui, ó, o 0, ele é um absorvente, ele absorveu a cadeia, né? Então, ele chegou nele em algum momento, alguma etapa da transição, e aí nunca mais sai daqui. Isso é ser um estado absorvente. Beleza. O conceito de probabilidade estacionária vem exatamente desse conceito de estado absorvente. Quando a gente trabalha com aquelas matrizes de transição, que são compostas por valores de probabilidade, quando a gente vai multiplicando essa matriz várias vezes, então a gente vai chegar numa ordem superior, vamos supor, lá na ordem 4, porque ela fica estacionária bem facilmente. Vamos supor, se eu multiplico a matriz P 4 vezes, né, ou seja, ela por ela mesma 4 vezes, a gente vai chegar num determinado momento desse produto de probabilidades em que esses valores vão mudar pouquíssimo, ou não vão mudar. Vai mudar lá na casa decimal número 20, por exemplo, sabe? Isso é aproximadamente o que se fala de probabilidade estacionária. E isso é uma característica muito forte de cadeia de Markov. Por isso que essas mudanças, essas transições entre estados da cadeia, elas não são muito altas, não. Essa coisa de ordem superior, você nunca vai ver num livro de processo estocástico que fale de cadeia de Markov, tipo uma matriz de transição de ordem 20. Nunca vai acontecer, porque não faz sentido. As coisas não mudam mais já nesse ponto do tempo. Tá? As coisas devem mudar, elas mudam, assim, considerando as características, né, de uma cadeia de Markov, ela muda até lá no 5, na transição 5, 6, no máximo, assim. Tá? Depois disso aí, a chance de mudança, que é exatamente o que essa probabilidade mede, ela é praticamente zero. Então, não vale a pena você avaliar. O que eu estou querendo dizer com isso? Fazer um estudo temporal de mudanças de situações, por exemplo, fazer uso de cadeia de Markov não é tão bom. Tá? Então, analisar períodos muito longos, a cadeia de Markov ela é uma técnica, vou dizer assim, fraca. Tá? É uma técnica fraca. Então, para fazer estudos que demoram muito tempo para evoluir, para você enxergar um resultado, não é aconselhável o uso de cadeia de Markov. Olha só aqui. Lembra que na aula passada eu já comecei a fazer isso que eu estou trazendo aqui, né? Eu sempre parava no meio da aula e olhava uma questão lá do AVA, trazia uma salada de letrinhas aqui para a gente ver, mas a intenção aqui é ler com vocês o que está na questão e tentar entender o que ela diz. Porque aí tem um monte de letra, um monte de seta, um monte de coisa e tal, probabilidade, não sei o quê, e aí pode ser que isso causa bastante confusão. Por que eu decidi, sempre em algum momento da aula, parar com vocês
e fazer essa leitura, porque eu quero que vocês fiquem habituados, acostumados com esses termos. Então, eu vou ficar lendo aqui e vou repetir várias vezes, para que vocês se habituem, para quando chegar lá na prova, vocês, isso aqui eu já sei o que é, então tá fácil, é verdadeiro, é falso, coisa do tipo assim. Tá? Minha intenção é preparar vocês para a prova. Então, vamos lá. Isso aqui eu tirei do AVA, desse semestre, mas é uma questão que eu já tinha visto em outros semestres. O que eu quero dizer com isso? Que as questões, elas se repetem, né? Ou seja, quem fez processos estocásticos em semestres anteriores aos de vocês, certamente se deparou com essa questão em algum momento. Então, o banco de questões de processos estocásticos, ele é um banco, assim, bem pequeno mesmo. Eu lembro que eu cheguei a elaborar questões para a instituição, mas até hoje eu não encontrei nenhuma questão minha. Na verdade, eu encontrei uma vez só. Uma vez e isso nunca mais na vida. Vamos lá. Um processo de Markov é dito cadeia de Markov, né? Então, é assim, é um caso particular de um caso. Porque a cadeia de Markov é um caso de um processo de Markov que é um caso de um processo estocástico. Se e somente se seus estados, ou seja, os valores da cadeia, são tidos como discretos. Aí é aquilo que eu disse para vocês. O estado é o valor da variável. Então, se é valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, assim em diante, isso é dito discreto, né? É um número inteiro. Falar discreto, pensa no número inteiro. Além disso, uma cadeia de Markov pode ser classificada quanto à propriedade desses estados. Né? Lembra, a propriedade dos estados é exatamente isso que eu comentei com vocês. Estados comunicantes, estados transientes, estados recorrentes, absorventes. Isso é que são as propriedades, porque são a maneira como eles interagem entre si. Por exemplo, um estado I, né, que é genérico, diz-se comunicante com o estado J, se o estado I é alcançável a partir do estado J, e o estado J é alcançável a partir do estado I. Então, é ida e volta, quando é possível isso. E está certo, é comunicante, isso mesmo. A relação de comunicação entre os estados é uma relação de equivalência. A relação de equivalência são relações matemáticas, tá? Que satisfazem algumas condições. E aí essas condições vão depender do problema que se estuda. Então, é muito amplo falar disso. Então, é mesmo assim, é que nem falar, eu quero comer alguma coisa gostosa, né? Tá, beleza. Mas o que é gostoso? Isso aí percebe que isso é subjetivo? De repente, o que é gostoso para mim pode não ser gostoso para um de vocês. Então, falar de relação de equivalência aqui é meio que falar de uma coisa muito genérica e não ser específico. Beleza, a questão é assim. A respeito dessas condições, avalie as seguintes afirmações, assinalando V para afirmações verdadeiras e F para afirmações falsas. Beleza, vamos lá. A gente tem 4 afirmativas aqui para verificar se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. E aí ele fala de propriedade simétrica, que é o que ele toca aqui, ó. Propriedade, ele está falando, e aí ele fala de propriedade simétrica. Todo estado I se comunica com ele mesmo. Ou seja, de I, aqui é a relação de equivalência. De I equivalente com I, equivalência com I. Vai em I e volta para I. Pois a probabilidade, né, esse é um P de probabilidade, de ir para I, num momento zero qualquer, é igual a 1. Ele está dizendo que isso aqui é certeza que essa relação de equivalência aqui, ó, ela é verdadeira, ela existe. Isso aqui não é verdade, né? Um estado numa cadeia, ele pode atingir outros estados e não se atingir, né? É aquele loop que eu mostrei para vocês em alguns grafos lá. É quando sai dele e volta para ele mesmo. E não sei se vocês perceberam, mas nem todo exemplo de gráfico que eu mostrei acontece isso. Então, isso aqui, ó, que ele está dizendo que é certeza que acontece, certeza que acontece, aquele probabilidade 1, não é verdade, tá? Não é verdade. Isso quer dizer que essa propriedade que ele está chamando de simétrica é falsa.
Propriedade reflexiva. Se o estado I se comunica com o estado J, logo o estado J também se comunica com o estado I. Também não é verdade. Aí é que ele apresenta a relação de equivalência, tá? Matematicamente é representado dessa maneira. O I se comunica com J somente, né, se o J se comunica com isso. Aqui é se, tá? Essa é outra que é se, somente se. Se o J se comunica com I. Isso não é verdade, porque ele pode se comunicar com o J, ou seja, sair de um estado e ir até o J, mas ele pode não voltar, né? Então, se ele não volta, e isso não é verdade, tá? Não é verdade sempre, isso não é obrigatório, tá? Mas ele está dizendo logo, né? Então, isso não é verdade, não é consequência. Se comunica com J, logo J se comunica com I. Não é verdade também. Essa propriedade que ele chama de reflexiva também não é verdadeira, tá? Não é verdadeira. Então, a gente já pode até olhar aqui nas alternativas, né? Para a gente ser esperto e tentar ganhar tempo. Se a gente conseguir olhar duas e tem FF, é só olhar onde tem FF. Ó. Letra B já vai embora. Letra C vai embora. Então, ou é letra A, ou é letra D, ou é letra E. Então, a gente ainda tem 3, tem muita ainda. Vamos ver. Vamos olhar para a terceira, então. Propriedade transitória. Se o estado I comunica-se com o estado J, e o estado J, por sua vez, comunica-se com o estado K, então o estado I também comunica-se com o estado K. Faz sentido, tá? Percebe que ele está colocando condições. Se o estado I se comunica com o estado J e o estado J, por sua vez, se comunica com o K, né? Isso quer dizer que o I também pode se comunicar com o K. Aí ele mostra a relação, ó, do I vai para o J e o J se comunica com o K, somente se, né, implica, na realidade, isso aqui implica que o I também se comunica com o K através do J. Faz sentido, né? Faz sentido. Então, isso aqui, ó, é verdade, tá? Essa transitória aqui é verdadeira. Então, FFV. FFV, opa, letra A, a letra D já vai embora, ó. A terceira é verdade, então a letra D já vai embora. Letra E também vai embora, porque ele está dizendo que a terceira é falsa, e não é. Letra A, beleza, então vai ser a letra A, a alternativa correta. Mas, para fazer com que vocês se habituem, né, vou ficar lendo aqui para vocês e interpretando a frase, diz o seguinte, ó, se dois estados comunicam-se entre si, beleza, comunicar entre si é a via de mão dupla, do 1 para o 2 e do 2 para o 1. Disse que pertencem à mesma classe, certamente, porque senão eles nem pertenceriam à mesma cadeia, né? A cadeia de Markov, ela tem todos os estados com a mesma classe. Logo, se todos os estados são comunicantes entre si, todos os estados pertencem a uma única classe. Óbvio. Isso aqui é obviedade. Sendo, neste caso, a cadeia de Markov irredutível. Isso aqui também é verdade. Se todos os estados são comunicantes entre si, eu falei para vocês. A cadeia é classificada como irredutível, ou seja, ela não se reduz, ela não se encerra, ela não é finita, né? Se ela for colocada para funcionar eternamente ou até se encerrar. Então, beleza, isso aqui é verdade também, de fato, é a letra a alternativa correta, tá bom? Então, tá aqui, é a alternativa correta. E aí tem mais exemplos, tá, pessoal? Que eu não vou comentar, não vou entrar muito em detalhes aqui, tá? Ó, tem esse exemplo aqui, que ele fala de uma empresa de mercado financeiro, esse aqui é legalzinho, tá? Eu sugiro que vocês leiam depois, que quando vocês forem ler esse material, já está no AVA, já postei, tá bom? Depois eu posto essa aula gravada também para vocês. Tá certo? Aqui tem a resolução, ele cria os estados 0 e 1, percebe? Número inteiro, estado discreto, né? 0 e 1. Falar em estado discreto é falar em número inteiro. E aí ele cria lá os valores de probabilidade de transição, do 0 para o 0, do 0 para o 1, do 1 para o 0, do 1 para o 1. Então, a gente vai ter lá uma matriz de transição de ordem 2 por 2, porque a gente tem 4 combinações aqui. Ó, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Então, a matriz de transição associada a esse problema que está aí, do exemplo, ela seria desenvolvida, né, representada dessa maneira.
Tem outro exemplo aqui também de um gestor de RH, que aí ele quer avaliar a mudança de nível de função, né? Função técnica, função gerencial, quer avaliar a possibilidade de mudanças lá, segundo uns cenários que eles criam. Tá bom? Então, está aqui, também tem os valores de probabilidade de transição dessas mudanças desses cenários. Ele quer avaliar de um período para outro, ele fala aqui, ó, de sétimo emprego, quarta posição, e mudar da 4 para 7, é um salto aí, né, de 4 para 7. Então, tem uma mudança de 3 períodos, né, se a gente considerar período 4, 5, 6, né? Do 4 para o 5 é uma mudança, do 5 para o 6 é outra mudança, e do 6 para o 7 é uma terceira mudança. Isso quer dizer que a gente vai ter que obter uma matriz P de ordem 3, né? Então, é multiplicar essa P aqui 3 vezes. Por ela vai ser 2, mas a resultante da segunda, com ela de novo, com a P original, vai ser 3. Então, fica até de exercício para vocês. É multiplicar isso aqui, ó, 3 vezes. Então, é pegar aqui, ó, essa P, multiplicar por ela. Como é que é produto de matriz, né? Tem que lembrar que eu até comentei isso na aula passada. Linha da primeira com coluna da segunda, né? O primeiro da primeira linha com o primeiro da primeira coluna, mais o segundo da segunda linha, da primeira linha, desculpa, com o segundo da primeira coluna. E assim, o daqui, da segunda coluna lá. O primeiro da primeira linha com o primeiro da segunda coluna, mais o segundo da primeira linha com o segundo da segunda coluna. Isso vai ter lá um elemento resultante. No fim, você vai ter lá uma matriz de transição de ordem superior igual a 3, com esses valores. Então, fica até de exercício, é uma boa vocês tentem, se não conseguirem, eu apresento os cálculos, tá certo? Com mais detalhes. E aí, segundo o exemplo, ele chega no resultado, que é esse 0,62 que ele está procurando, que é exatamente esse 0,62 que está aqui. Tá? Depois vocês leiam com mais detalhes. Esses exercícios aqui, eles estão lá no nosso livro, texto, eu trouxe para vocês também, façam a leitura, né? Por exemplo, vamos ler esse aqui rapidinho, a gente ainda tem um tempo. A cadeia de Markov é definida em função dos estados, isso mesmo, tá certo, é função dos estados dela. Estados todos eles são discretos, de modo que o estado, que eu não estou enxergando, tá aqui, o estado futuro, depende apenas do estado atual. Isso é um processo markoviano, e uma cadeia de Markov é um processo markoviano, é um caso particular. O caminho percorrido de um estado qualquer I, genérico, para outro estado J, é composto por uma sequência de transições com probabilidades associadas. Sim, que a gente está falando de cadeia de Markov e falar também de probabilidade de transição. Afirma-se que dois estados são comunicantes quando o J é atingível por I e que o I é atingível por J. Corretíssimo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo de cadeia de Markov quando todos os estados que formam a cadeia forem comunicantes. Isso aqui é batata, vocês já sabem. Isto é irredutível. Ela não se reduz quando ela tem todos os estados comunicantes, tá certo? Então, a alternativa correta aqui, né? Não tem, por exemplo, absorvida. Isso aqui não existe cadeia absorvida. Existe cadeia redutível. Isso aqui poderia ser uma resposta. Não existe cadeia transitória. Existe estados transitórios, né? E não existe cadeia randômica, tá? Então, a letra C e a letra E, isso aqui nunca vai existir. Então, aqui a gente está falando de estado. Então, não fala de cadeia. Então, de C, D e E não seria. Poderia ser a B, desculpa, mas não é o caso, porque a gente está falando de todos os estados comunicantes. Aqui ele explica direitinho. Tem aqui também um outro caso que mostra uma matriz de transição, é legal, porque aí é um cálculozinho lá para vocês fazerem, ó, é o P quadrado, ou seja, é essa P por ela mesma, e aí vai chegar nesse resultado. Isso aqui é a resposta, tá? Essa é a resposta do exercício. Aqui também, aqui é mais teórico, então ele fala de estados, ó, transiente, absolvente, recorrente, aí ele quer que vocês associem com essas três situações aqui do A, B e do C. E aí vai ter lá as alternativas, e aí ele vai dar a resposta, a alternativa correta, e ele vai justificar por que ela é a alternativa correta.
E é isso. Vocês sabiam que hoje é o Dia Mundial da Higiene das Mãos? Olha só que coincidência, né? A gente, no meio de uma pandemia, onde a lavagem de mãos é uma das formas né, de se proteger contra o vírus, e hoje é o Dia Mundial da Higiene das Mãos, 5 de maio. Eu achei, quando eu vi isso, eu achei, assim, bem interessante e decidi trazer isso para vocês, a título de curiosidade. Bem, é isso por hoje, tá certo? É isso por hoje. Eu vou encerrar aqui a gravação. A gente tem uns minutinhos ainda, eu vou deixar aberto para vocês, tá bom? Vou encerrar a gravação.